ano, né? Que vão ser 2 fases, né? E essa primeira fase vai ser, então, a fase que a gente vai ser com a programação remota, e por isso, talvez, a gente teve a oportunidade de participar, né, trazer, é um grande prazer trazer para vocês aqui essa experiência que é um super sucesso, que eu acredito, né, e que eu tive a oportunidade de participar, que é o Programa de Divulgação e Disseminação Científica do CNPq. Eu acho que é um super case mesmo, sabe, de como as redes sociais, como as plataformas, né, essas plataformas das redes sociais se tornaram importantes para a gente fazer divulgação científica. Meu nome é Ana Paula Machado Velho, vocês não vão esquecer mais, né, esse nome, Machado Velho. Eu sou jornalista, tenho mestrado e doutorado em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, e fiz um pós-doc lá em Brasília, lá perto da Mariana, em arte e tecnologia. Mas o importante é dizer que toda essa minha trajetória de pesquisa foi na área da divulgação científica. Eu fui professora de jornalismo por 18 anos, e praticamente todos os projetos que eu fazia com os alunos tinham a ver com divulgação científica, na área da saúde, na área da tecnologia. E hoje eu trabalho como assessora de comunicação e divulgação científica na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual de Maringá, nossa famosa UEM. Além disso, eu sou uma viajante de primeira, vivo rezando para aquelas férias, né, de 30 dias para colocar o pé na estrada, sou daquelas que gostam de conhecer pessoas e viajar. E nessa nossa mesa redonda de hoje eu vou conversar com a parte de uma equipe, a parte da equipe que participou do programa de disseminação e divulgação científica, que eu já falei. Eu não vou dar aqui nenhum spoiler de como esse processo se deu, nem os resultados, né? Porque isso vai ficar para que as nossas convidadas façam, né? Mas é importante dizer que o chamado, né, PDDC, que a gente chama de PDDC, tinha como objetivo aproximar os públicos do Conselho, né, do CNPq, né, das informações sobre as pesquisas, os resultados dos projetos, na verdade, os editais também, quer dizer, toda aquela informação, né, que tem a ver com os investimentos que o CNPq faz na ciência, na tecnologia, enfim, né? Mas tinha um foco bastante interessante na divulgação científica, que é isso que a Mariana vai mostrar para a gente daqui a pouco. E a gente pensa, né, que os públicos do CNPq eram muitos, e nas nossas conversas iniciais, né, foi muito... a gente pensou não só nos pesquisadores, bolsistas, mas também em formar, né, novos cientistas. Isso foi uma coisa muito legal que eu acho que o PDDC trouxe, né, essa preocupação da gente fazer material de divulgação científica para incentivar as pessoas a se tornarem cientistas, né, jovens e crianças. E, enfim, o importante é que a gente percebeu que as redes sociais contribuíram demais para que a gente pudesse, então, fazer circular esse material que a gente produziu, né? Então, vamos fazer assim, para matar a curiosidade de todo mundo, vamos logo começar essa mesa redonda, né? E eu vou apresentar, então, as nossas convidadas, né? A primeira é a Mariana Galiza, ela é jornalista com pós-graduação em redação e revisão de textos pela UNB, pela Universidade de Brasília. Ela é analista em ciência e tecnologia do CNPq desde 2003. E vem sempre atuando na comunicação, na divulgação científica, e desde 2015 ela é a coordenadora de comunicação social da agência. Ela gerencia as atividades da assessoria de imprensa, da divulgação científica, da produção audiovisual, das redes sociais, produção gráfica e até a comunicação interna do CNPq. Ufa, um trabalhão, né? E, paralelamente, ela administra também o seu tempo para se dedicar a outras paixões. O filho Henrique, a corrida, a bicicleta e a fotografia. Aliás, as fotos são de fazer inveja. A cidade de Brasília é a paixão da Mariana e a gente vê cada imagem maravilhosa que ela posta lá para a gente, né, para a gente curtir. Está também aqui conosco a minha xará, como a Ana Paula Vidotti já adiantou, mais uma Ana Paula aqui, a Ana Paula Freire Artacho. Ela tem especialização em jornalismo científico pelo LabJOR da Unicamp e doutorado em linguística também pela Unicamp, e atua hoje como analista de ciência e tecnologia no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
tem ampla experiência em divulgação científica, foi assessora de comunicação no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e coordenadora de difusão do conhecimento na Fundação de Amparo à Pesquisa, lá do estado do Amazonas, a FAPEAM. Também trabalhou na redação de diversos veículos de imprensa e também na televisão. Ela é mãe da Sofia, a super estilosa Sofia, que é apaixonada pelos Beatles. Eu me divirto com as tiradas que a Ana publica das coisas que a Sofia fala. Sensacional. E também está aqui conosco a Isis Nobre, que, por sua vez, é mãe da Marina. E ela diz que essa Marina, né, é uma homenagem ao mar. Então, dá para sentir que a Isis é super ligada às questões ambientais, ela é uma ambientalista ativésima e, além disso, é jornalista especializada em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação em divulgação científica pela ECA USP e radialista pelo SENAC. É responsável pela comunicação do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA. Foi colunista de sustentabilidade do programa Desperta, da Rádio Transamérica, no ano passado, e bolsista lá do PDDC. Ela também se intitula Louca das Plantas e é ativista ferrenha contra a poluição luminosa. Tudo bem? Enfim, essas são as 3 supermulheres que a gente convidou hoje para conversar com a gente aqui nessa ocasião e falar um pouco sobre redes sociais e divulgação científica. Mas antes de eu passar a palavra para elas, eu vou avisar vocês que vocês poderão fazer perguntas, né? Elas vão responder perguntas no final aqui da nossa apresentação. Então, o pessoal da organização pediu para mostrar para vocês que aqui, quando aqui em cima, onde tem essa abinha do chat, tem um triângulozinho, um quadradinho, uma bolinha aqui em cima do Meet, vocês estão vendo? E aqui vocês podem abrir e colocar lá, perguntas e respostas. Vocês abrem aqui o perguntas e respostas, e lá embaixo está, fazer uma pergunta. Então, quem quiser, está disponível esse canal aqui para conversar com a gente. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui, vamos passar a palavra, então, para a Mariana Galiza. A Mariana vai, então, falar para a gente, ela gerenciou a criação, né, desse programa do PDDC, ela vai contar, então, a história do programa, por que ele surgiu, enfim, ela é a coordenadora de comunicação do CNPq e vai passar essas informações para a gente, tá bom? Mariana, com você. Obrigada, Ana, obrigada pelas palavras. Queria dar uma boa tarde a todos que estão aqui, boa tarde às minhas colegas de divulgação científica que trabalharam comigo nesse programa. Eu vou compartilhar minha tela aqui, uma apresentação que eu fiz. Como a Ana Paula adiantou, a gente vai contar um pouco a história, né, do PDDC, que foi um programa que o CNPq criou para estimular, para incrementar, né, a divulgação científica no CNPq. Eu estou achando aqui, gente, só um minutinho. Tá compartilhando a tela? Deixa eu aguardar aqui o compartilhamento. Então, o CNPq, ele, enfim, acho que todo mundo conhece, né, a principal agência de divulgação científica do país. E só que a gente tinha uma lacuna muito grande nessa parte de divulgação científica, né, por mais contraditório que isso possa ser. Então, eu começo aqui minha apresentação, a ideia aqui não é discorrer sobre divulgação científica, mas é inevitável que a gente pontue e aproveite a oportunidade para falar da importância da divulgação científica, né, em todas as suas formas e concepções, principalmente num contexto como os tempos atuais, né, de tanto negacionismo e de tanta tentativa de desqualificar a ciência. Eu separei essa frase do professor Yuri Castelfranc, lá da UFMG, que eu acho muito interessante, né, em que ele, né, respondendo à pergunta, né, por que comunicar temas de ciência e tecnologia ao público, ele pontua, né, que se por um lado explicar, divulgar, democratizar o conhecimento é uma das obrigações morais dos cientistas, como
como muitos grandes cientistas sentiram e declararam. Por outro lado, conhecer, apropriar-se do saber é um direito fundamental de todo cidadão de uma democracia. E hoje a cidadania não pode, senão, incluir uma cidadania científica. E por que eu separei esse trecho? Porque eu acho que esse é um papel primordial do CNPq, né? Nós fomentamos a ciência, então estamos também, de alguma forma, nesse cenário da comunidade científica, mas somos uma instituição pública de investimentos, né, de recursos públicos na ciência, então a gente tem essa missão também de cumprir com esse direito do cidadão, né, pela sua cidadania científica. Então, é isso, né, que a gente pensou em ferramentas de aprimorar a divulgação científica no CNPq. Então, em qual contexto a gente estava inserido, né? Como a Ana Paula falou, eu entrei na coordenação de comunicação em 2015, apesar de ser do CNPq desde 2003, eu assumi a comunicação em 2015, e o cenário que eu encontrei foi um cenário muito defasado nessa área de divulgação científica, né? O CNPq não tinha na sua estrutura, e continua não tendo, na verdade, né, na sua estrutura, uma área de atuação específica para divulgação científica, e esse trabalho, ele né, sendo feito, né, pela coordenação de comunicação social, mas não existe nenhuma normativa, nenhuma política institucional, né, que rege o trabalho da divulgação científica e nem que atribui à coordenação de comunicação social essa função. Então, consequentemente, né, e naturalmente, as atividades de divulgação científica eram insuficientes para atender as expectativas de popularizar a ciência. E a gente, como instituição pública, tem uma outra função muito importante, que é de prestar contas à sociedade. Afinal de contas, é dinheiro público que está sendo investido e a gente precisa dizer qual é o retorno à sociedade desse investimento, né? E a nossa ausência, essa deficiência na divulgação científica, ela se dava principalmente pela ausência nas redes sociais. E nos tempos atuais, né, estar nas redes sociais é imprescindível. Né, o CNPq tinha apenas o Twitter e o YouTube, mas sem uma movimentação atualizada, sem há algum tempo, inclusive, sem produtos para alimentar essas redes. E foi nesse contexto que a gente criou, em caráter piloto, né, o programa de divulgação e disseminação científica que a Ana Paula citou. Ele foi criado em 2018, foi feito um estudo em experiências de outras instituições, né, como a FAPEMIG, que tem um programa parecido, também de concessão de bolsas para divulgação científica. A gente fez a primeira chamada em fevereiro de 2018, pela qual foram selecionados 5 bolsistas, de jornalismo impresso, né, matérias, redes sociais, audiovisual e rádio, e essa vigência, como foi um projeto piloto, ele tinha hora para acabar, né, foram bolsas com uma vigência que foi até julho de 2019, então, tudo isso que eu vou falar agora é no âmbito de um trabalho que durou um pouco mais de um ano, né. E o que foi esse trabalho? Quais foram os resultados de uma forma muito ampla, né? Porque as meninas, a Ana Paula Freire e a Isis, elas vão detalhar um pouco mais como é que foi o trabalho delas, né? Como bolsistas e como é que foi toda a estratégia de atuação delas no âmbito desse programa, mas de uma forma bem geral, a produção se dava por uma produção semanal, né? Dependendo de cada bolsista tinha uma particularidade de periodicidade, mas de uma forma geral eram produções semanais, com matérias, vídeos, tinha podcasts, campanhas, e eram para serem divulgados nos mais diversos canais, né? E o grande destaque desse programa foi a inserção do CNPq nas redes sociais. E essas redes, como eu falei, a gente já tinha o Twitter e o YouTube, e criamos, né, os canais pelo Facebook, pelo Instagram, o SoundCloud e o Spotify, que são canais irmãos, digamos assim, né, era o mesmo conteúdo, mas a gente se inseriu, né, nesse ambiente das redes sociais. E foram feitos produtos específicos para cada canal. E, na verdade, esses 5 bolsistas, eles era um trabalho coletivo, porque as redes sociais, a gente tinha a Isis, né, trabalhando as redes sociais, então ela tinha todo um trabalho de criar uma estratégia de atuação nas redes sociais, isso é muito importante, a gente teve todo um trabalho de concepção, do perfil, do público-alvo, e todos os outros produtos gerados pelos bolsistas alimentavam as redes, então era um trabalho muito coletivo, de muita contribuição entre os bolsistas, né? De uma forma também muito ampla, né, eu coloco aqui alguns resultados do programa, focada nessa questão da inserção das redes sociais, que isso foi muito importante para o CNPq,
né, que a gente tinha o Twitter, e em mais ou menos um ano, né, de atuação do programa, a gente cresceu 20 mil, a gente ganhou 20 mil seguidores, chegando a 68 mil seguidores ao final do programa, e hoje a gente já está com quase 100 mil seguidores, 100 mil pessoas seguindo o nosso Twitter, né? Isso eu vou falar um pouco mais adiante, isso também é um dos resultados do programa, que é a continuidade do trabalho, né? No Instagram, em menos de um ano de criação, a gente chegou a 20 mil seguidores, saiu do zero, né? Chegamos a 20 mil seguidores, e atualmente estamos também com quase 100 mil, 94,3 mil seguidores. No Facebook também, uma rede nova para o CNPq, a gente chegou nos primeiros meses a 15 mil seguidores, e hoje a gente já está com quase 50 mil. Né? Então, esses são números frios, mas isso diz muito, primeiro, da demanda reprimida que a gente tinha, né, para entrar nas redes sociais, depois do sucesso que foi o trabalho que os bolsistas fizeram para a gente conseguir esse crescimento tão rápido. Né? E mais importante, como eu falei mais adiante, o mais importante foi que ele plantou uma semente, apesar da gente ter, né, a vigência da Bolsa ter acabado, a gente está agora no momento de reformulação do programa para tentar crescer, para atender, né, uma segunda fase, digamos assim, do nosso trabalho com as redes sociais. A gente conseguiu incrementar um pouco a nossa equipe, né, porque toda aquela deficiência que eu falei no começo tem muito a ver com a questão, eu acho que não é novidade para ninguém, de limitações orçamentárias, e isso reflete naturalmente em limitações de recursos humanos, recursos financeiros. Então, mas hoje a gente conseguiu ter, por exemplo, uma capacidade de produção própria de vídeos, então a gente está tendo que reformular agora essa proposta dos bolsistas, mas esse trabalho do PDDC foi muito importante para plantar, para criar essa estratégia de atuação nas redes sociais. Isso a Isis vai falar com um pouco mais de detalhamento, mas só da gente ver que teve esse aumento, mesmo terminando o programa, a gente conseguiu manter essa ascendência no número de seguidores, isso mostra que a gente manteve, né, que foi plantada essa semente da estratégia nas redes sociais, a gente conseguiu manter de alguma forma, e a gente continua crescendo. Né? Então, foi muito importante o programa para criar essa estratégia de atuação nas redes sociais, pensando na divulgação científica. Né? Então, o que nós temos hoje de canais de comunicação? Além do portal, que esse portal já tinha, né? A gente tem essa inserção nas redes sociais. O nosso portal do CNPq, com o trabalho da Ana Paula Freire, né, de produção de grandes reportagens, de matérias, a gente conseguiu criar um espaço específico só para essas notícias que a gente chama de pesquisa do dia, só com grandes resultados de pesquisas fomentadas pelo CNPq, entrevistas com os pesquisadores, o Twitter, como eu falei, também a gente, como não sei se vai dar para ver aí direitinho, mas a gente divulgava o material de rádio, que no caso era a Ana Paula Machado que fazia, né, então a gente partilhava os programas de rádio, a gente tinha vários programinhas, né, esse da Pioneiras da Ciência, tinha um voltado para o público infantil, tinha também toda a questão de divulgação de eventos, das notícias do portal também vinham para o Twitter, assim como para todas as outras redes, né, o Instagram, que a gente criou com o programa, o Facebook também criado com o programa. Vocês vão ver que essas notícias são antigas, mas porque eu estou buscando a produção feita no âmbito do PDDC, né? E a rádio, que a gente conseguiu, a gente tinha um SoundCloud, mas aí a gente conseguiu também entrar no Spotify, e lá, inclusive, ainda estão lá, né, para quem quiser dar uma olhadinha, a gente tem toda a nossa lista de podcasts criados ao longo do programa, a gente tem várias editorias, atualidades, o Porque Sim Não É Resposta é o programa infantil, as Pioneiras da Ciência, que é um projeto do CNPq de valorizar as mulheres, né, pioneiras na ciência. E aí a gente também no YouTube, a gente conseguiu, o YouTube realmente a gente tinha pouquíssima produção de vídeos, a gente conseguiu incrementar o YouTube com vídeos do bolsista de audiovisual, Maurício Salles, e foram vários vídeos que foram muito bem sucedidos, e isso também criou esse know-how da gente, e a gente, mais para frente, o CNPq que fez várias oficinas com coordenadores de projetos de pesquisa, quando a gente tinha os seminários de avaliação e acompanhamento dos projetos, né, apoiados por diversas chamadas do CNPq, a gente criou a rotina de ter uma oficina de divulgação científica com os coordenadores desses projetos, e nessas oficinas a gente produziu mais uma série de vídeos,
né, do PELD, do PROANTAR, do INCT, e tudo isso com base nesse know-how, com toda essa bagagem que a gente adquiriu por conta do PDDC. E aí a gente também tem o Flickr, né, com um álbum de fotos do CNPq, e, enfim, então, concluindo, né, porque eu acho que meu tempo, eu não estou calculando aqui, Ana, por favor, você me fala se eu estou atravessando aqui o tempo de todo mundo, mas a grande conclusão foi isso que eu já citei, né, não só que a gente ganhou esse know-how, criou uma estratégia de atuação nas redes sociais voltadas principalmente para divulgação científica. É claro que o CNPq, como instituição pública de fomento, a gente também tem outras missões para divulgar, a gente tem que dar publicidade aos atos, tem coisas institucionais que a gente tem uma obrigação, né, civil, de divulgar, de dar resultados de chamadas, mas principalmente na divulgação científica, foi a grande estratégia de atuação das redes sociais. Então, a gente adquiriu esse know-how para dar continuidade a esse trabalho, independentemente do programa, mas ainda que eu sinta muita falta dos bolsistas, e a gente está trabalhando para retomar isso. Esse trabalho do programa, ele proporcionou que o CNPq virasse referência para os pesquisadores como canal de divulgação científica. Isso não acontecia antes, né? Enfim, como eu entrei na coordenação de comunicação antes desse trabalho, durante esse trabalho, estou agora ainda, né, como coordenadora pós-PDDC, eu pude identificar muito essa mudança de relacionamento com os pesquisadores, né, deles procurarem mais a comunicação do CNPq para divulgar a sua pesquisa, para divulgar o resultado dos seus trabalhos. A gente, aos poucos, né, está conseguindo virar uma referência de canal de divulgação científica. Isso é muito importante, né? É muito importante que a gente também consiga agora adquirir estrutura suficiente para atender essa demanda, né? A gente ainda tem muita deficiência, como eu falei, de pessoal, de recursos financeiros, mas também estamos trabalhando para que a gente consiga aprimorar internamente essa estrutura, mas só da gente conseguir melhorar e aproximar os pesquisadores do CNPq, que eles consigam nos ter como referência para ser esse canal de divulgação, é muito importante, porque essa também é uma das missões do CNPq, né? Não só fomentar. A gente tem esse dever, como eu falei lá naquela primeira frase, né, naquele primeiro trechinho que eu coloquei, a gente tem essa função social, né, dessa cidadania científica que a sociedade tem o direito de ter, e isso passa necessariamente pelo trabalho do CNPq de proporcionar isso. Então, o programa foi muito importante para a gente ser essa ponte, da gente ser essa referência, e a gente tem, e o crescimento constante da presença do CNPq nas redes sociais tem mostrado isso também, né, como a gente tem ganhado força como um canal de divulgação da ciência brasileira. Bem, era isso que eu queria falar. Agora a Ana Paula e a Isis vão, né, detalhar um pouco mais esse trabalho. Eu só queria mesmo dar esse contexto geral, o contexto no qual o programa foi criado e o que isso proporcionou institucionalmente, né? E estão aí meus contatos, quem quiser entrar em contato pode ficar à vontade. E agora eu passo a palavra para quem estava ali na linha de frente, atuando, né, nesse trabalho tão importante, tão bonito que os bolsistas fizeram. É isso, gente, muito obrigada. Mariana, a gente que agradece, foi realmente muito legal esse trabalho, foi muito legal a visão do CNPq, né, de trazer, né, primeiro dar a oportunidade de se fazer divulgação científica por meio de todos esses canais, não são canais, desses códigos, vamos dizer assim, né, que são o rádio, o impresso, a TV. Tem uma pessoa aqui, a Marina Ramalho Silva, diz que o Maurício Salles é aluno dela. A gente esqueceu de falar dos meninos aqui, né? Então, verdade, Ana, desculpa te cortar. Eu citei o Maurício Salles e não citei o Edgar Patrício, que fez parceria com a Ana Paula dos podcasts de rádios, assim. Muito legal isso, né? De estar todo mundo trabalhando. A Renata falando do Maurício Salles, do projeto das Ilhas do Rio. Então, muito legal. Ele foi sensacional e segurou a onda da parte da televisão, lá da parte dos vídeos no PDDC.
Pessoal, agora então a gente vai chamar a Isis Rosa. Ela foi, assim, a nossa luz, né? Porque a gente produzia muito conteúdo, né, Ana e Mariana, e ela realmente usou as redes sociais, ela apresentou para a gente o que é o planejamento das redes, e isso foi fundamental para o PDDC, e eu acho que isso é uma das coisas mais legais que a gente, juntas, né, queremos apresentar para vocês aqui, e a Isis vai ser, assim, o nosso canal. Pode ser? Pode ser. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Eu vou contar um pouquinho o que a gente fez para conseguir todo esse alcance, né? Primeiro que quando eu vi o programa, eu fiquei muito feliz, porque eu atuava na divulgação científica já há mais de 10 anos, e seria um sonho divulgar todas as ações que eu achava ao máximo do CNPq, né? Então, foi muito interessante, me inscrevi correndo, e graças a Deus deu certo. E aí, assim, uma coisa, antes de começar a contar toda a estratégia, eu vejo que as pessoas pecam muito nas redes sociais, as pessoas, eu digo, as instituições, por vários motivos. O principal deles é não dar a devida importância, então falar assim, não, pega uma pessoa X que ela vai fazer uns posts e publicar nas redes sociais. Não funciona assim. Pode dar certo, você pode até conseguir viralizar, mas você segurar todo esse, ou pequeno ou grande investimento que você fez, requer toda uma estrutura por trás. E outro problema também que eu vejo com relação às redes sociais, que eu acho que as pessoas têm que perceber, é que elas existem e elas são importantes. Não adianta negar, né? Eu vejo algumas instituições, pessoas que negam a presença nas redes sociais como se fosse uma coisa menor, fútil. Não é isso, tá? Ela pode, sim, ser um canal e uma vitrine, desde que você tenha os objetivos. Então, eu vou contar um pouquinho o passo a passo, como que a gente fez, né? No início, o então presidente do CNPq na época, o Mário Neto Borges, ele nos convidou para conhecer a gente e para contar quais eram as necessidades que ele sentia, ele junto com a Mariana, né? E ele deixou muito claro 2 pontos que ele queria no CNPq, né? Alcançar o público jovem para fazer com que eles seguissem carreira científica e ter uma linguagem mais contemporânea. Então, por mais que o CNPq já tivesse muitos anos de existência, ele queria dar uma renovada nessa linguagem, trazer mais para o de hoje, né? Para o que a gente tem hoje. Então, a partir daí, eu começo a desenhar todos os objetivos das redes sociais. A gente tinha 2. A divulgação e disseminação da ciência e divulgar também os prêmios, os programas do CNPq. Então, esses eram os 2 grandes objetivos. Aí, eu lembro que a Mariana até solicitou que a gente tivesse presença no Instagram e no Facebook, além de incrementar o Twitter e o YouTube, como ela bem falou. Algumas coisas que eu vou falar que ela já falou, mas eu vou contar todo em cronológico para a gente acompanhar, tá? E aí, quando você fala em rede social, então você tem que ter objetivo, porque no meio do caminho você pode, quando você sabe onde você quer chegar, você consegue coordenar as ações que deram mais certo, as que deram menos certo, para você atingir aquele objetivo. É que nem, por exemplo, tem gente que fala assim, não consigo guardar dinheiro, só consigo quando eu tenho um objetivo muito claro. É meio que isso, vou guardar dinheiro para viajar. Então, o que eu preciso? Então é isso que eu preciso? Então vamos lá. É a mesma ideia, né? E quando a gente fala de rede social, você pode ter infinitos públicos-alvos. É difícil você falar a todo mundo, né? Então, o meu público-alvo é de 15 a 80 anos. Não existe, né? Você tem que segmentar de alguma maneira. E o ideal é você ter por volta de 2 públicos-alvos, para ser mais fácil até para você trabalhar isso, a não ser que você tenha uma equipe muito grande. Mas 2 é um bom começo, depois você vai ampliando. Na ocasião, nós escolhemos os jovens, que estava claramente ali ligado a trazê-los para a área da ciência mais, e os tomadores de decisão. Porque isso é uma coisa, assim, muito minha. Eu noto que as pessoas, que nem a Mariana falou, né? A ciência, ela deve ser do poder das pessoas. E eu acho que, para isso, a gente tem que, de certa maneira, convencer os tomadores de decisão disso.
Então, eu diria que é quase que um propósito na minha vida, esse. Então, aquilo é incluir para eles entenderem a importância disso. E aí, dentro desses objetivos e após o público-alvo definido, a gente tinha algumas outras ações, né, dentro deles, que era divulgar o trabalho do CNPq, então, quem é o CNPq, o que ele faz, aí sim para o público em geral, visando os jovens, então, com uma linguagem jovem, devolver para a sociedade o conhecimento adquirido com as pesquisas e trabalhos fomentados. Então, o que o CNPq faz, qual a importância dele, né, para a ciência no Brasil, aumentar o número de visitas ao site do CNPq, já que estavam sendo produzidos diversos materiais riquíssimos, então a gente precisava levar as pessoas para lá para ver isso, mostrar a importância do órgão para a ciência brasileira, que aí fica dentro da questão dos tomadores de decisão, e mostrar a importância da tecnologia e inovação brasileiras. Então, esses eram os pequenos objetivos dentro do objetivo grande. E, para isso, a gente desenhou um plano de trabalho. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui, para vocês terem uma ideia de como que era essa agenda. Foi no Excel mesmo, e era aqui. Deixa eu tentar compartilhar. Ele era por mês, né? Então, cada mês, a gente conseguia uma janela. Peraí, gente. Aqui, achei. Cada mês, a gente fazia... Vocês estão vendo? Ah, agora vai aparecer. Eu preenchi aquela tabela e cada mês a gente fazia... Aqui, olha. Né, a gente fazia as ações. Então, primeiro é criar um logotipo para o programa e também para as redes sociais. Só um instantinho. Tá. Fazer a abertura do Instagram, do Facebook e tudo mais. Então, tudo isso eu tinha bem um cronograma certinho deles, tá? E dentro disso, para cada rede social foi definida uma estratégia. Por quê? Cada rede social ela tem um público, elas não atendem a todos. Então, por exemplo, o Instagram, na época, era a rede que mais crescia entre os jovens. Então, essa foi a rede focada nos jovens. A maior parte das publicações foi feita para eles, né? E o Instagram, ela é uma rede muito visual, embora hoje em dia as pessoas coloquem aqueles cardzinhos explicando, né, na imagem, com historinhas, com textos, na época não se utilizava muito isso, e aí a gente focava sempre para divulgar lá o Prêmio de Fotografia, Ciência e Arte, que era do CNPq, e os vídeos também, a gente sempre cortava para por lá. E toda a matéria, por exemplo, que a Ana Paula produzia, a gente pegava uma imagem e meio que entregava no conteúdo do Instagram a matéria inteira. Isso é uma coisa importante para todas as redes sociais. Hoje em dia, por exemplo, o Instagram é como uma revista. E ele não tem link dentro de cada post que você coloca. Então, quando você vai publicar para o Instagram em si, você tem que pensar nisso. Você tem que entregar o conteúdo. A pessoa não vai querer clicar para saber qual foi o resultado da pesquisa. Então, o que a gente fala no jornalismo lead, né, que é o quem, como, onde, por quê, para quê, ele tem que estar no texto, entregue ali. Se a pessoa quiser saber mais, ela vai dar um jeito de procurar. Então, mas isso vale para todas as redes sociais. Isso também eu vejo que algumas pessoas não fazem dessa maneira, mas isso ajuda a engajar dentro das redes, tá? No Twitter já existia, e o Twitter, o público dele, né, ele era mais de pesquisadores mesmo, até era um canal que a Mariana falou que usava, até para divulgar algumas ações do CNPq, projetos, tal. Então, a gente, nele, reforçou a marca do CNPq, e o Twitter, ele é um local onde há muita gente da área de tomada de decisão e advogados. Então, a gente focou nesse público. O Twitter foi mais para tomadores de decisão e pesquisadores que já tinham alguma ligação com o CNPq. Então, aquela linguagem mais jovial usada no Instagram não era usada no Twitter. Era uma linguagem mais séria e mais direta. Não que o jovial não fosse sério, não é isso. Mas, mesmo porque no Twitter não cabe muita coisa, né? Ele tem maior limite de caracteres. Então, a gente era muito mais direto.
E o Facebook, ele é uma rede que envelheceu, entre aspas. A maior parte das pessoas que está dentro dele, se eu não me engano, hoje, tem mais de 30, 40 anos. Então, a gente focou nesse público, nessas pessoas. No Facebook também não era necessariamente os jovens, para eles que a gente queria falar. Só que, hoje em dia, você estar no Facebook demonstra uma maturidade na presença digital. Então, a gente fez todos os posts voltados para pessoas com um pouco mais de idade, mas que também poderiam querer entrar na divulgação científica, e também como uma forma de entregar o que o CNPq está fazendo, uma forma de divulgação mesmo em si. Tanto que no Facebook você tem que pensar, quando você faz um post para ele, por exemplo, a pessoa que está recebendo, ela está recebendo de tudo, né? De todas as pessoas que ela assina, de todos os canais. E aí você tem que chamar a atenção dessa pessoa falando como se fosse uma pessoa. Então tem que ser algo muito pessoal, mais pessoal que o Instagram. Que o Instagram, como eu disse, é mais um tipo de revista. Então, lá, eu usava menos imagens e usava menos fotos, na verdade, fotos bonitas, né, fotos da ciência, e eu usava mais imagens com texto na imagem, num esquema autoajuda, entre aspas, sabe? E alguém até falou no chat, uma coisa muito importante foi verificar as contas. É verdade, de todas as redes sociais, eu fui atrás da verificação das contas. Eu me aproximei o CNPq, de certa maneira, dos empresários, dos donos, assim, das pessoas que trabalham nessas redes sociais. Então, eu tive conversa com o Twitter, eu tentei procurar, o Facebook é um pouquinho mais complicado, né? Mas tentei procurar, porque eles também têm interesse. O Twitter, por exemplo, ele quer que as pessoas estejam lá. Então, ele pode fazer até planos de comunicação voltado para essa área. Então, por exemplo, se tem um dia, faz de conta que é para combater a poluição luminosa. Se você tem um contato da pessoa que trabalha dentro do Twitter, você pode falar para ela, olha, me ajuda a pôr nos destaques do Twitter, que hoje a gente está combatendo a poluição luminosa, e ele vai procurar hashtags e ele pode fazer isso por você. Então, eles também têm interesse nessa interação entre grandes órgãos e essas redes sociais. Todos saem ganhando nesse caso. E outra coisa muito importante das redes sociais é criar uma identidade visual. Então, eu peguei dentro das cores já do CNPq, da marca do CNPq, eu elaborei algumas fontes que eram usadas em todas as redes sociais, algum tipo de escrita, né? Selecionei as cores do CNPq e sumi algumas cores complementares, como amarelo, vermelho. E, então, tudo que era publicado em qualquer rede social, com o tempo, você fica marcado como sendo do CNPq. Eu vou dar um grande exemplo, a Coca-Cola. Quando você vê a cor da Coca-Cola, você já começa até a remeter a ela, né? Quando você vê aquele desenho, ou a curva da garrafa, a ideia é essa, tá? A ideia é que, com o tempo, isso é uma construção que demora. Você começa, só de ver a pessoa sabe o que é. Isso também, a escolha do pictograma para colocar como perfil também partiu disso. Era muito grande tudo o CNPq, eu falei, acho que está na hora das pessoas marcarem esse pictograma. Então, ele também foi pensado nisso. E aí tem outra coisa, então na hora que você define o público-alvo, você tem que definir quem você é, quem é o CNPq. E aí você valida também, né, eu validei com a Mariana, que é a identidade dele dentro das redes sociais. Então, ele era um homem sério, né, atual, inteligente, otimista. Então, é isso, é você definir realmente uma personalidade. Porque as redes sociais, elas requerem interação, e as pessoas vão procurar, vão responder, e na hora de você responder, não pode ser assim, cada pessoa que está por trás da rede social responde de uma maneira, oi, obrigada, oi, obrigado. Não, aí você começa a criar também uma linguagem própria aí cabe a todas as redes sociais. Então, isso foi fundamental também para a criação dessa personalidade mesmo do CNPq dentro. E ajuda também a renovar. Se a gente estava buscando trazer ele para uma coisa mais contemporânea,
essa parte de criar a personalidade ajuda nisso. E uma coisa também importante, quando eu criei as buyer personas, que a gente fala, né, nas redes sociais, que é o público-alvo, eu entrevistei algumas pessoas. Então, eu entrevistei jovens que não ainda faziam pesquisa científica, mas que talvez pudessem fazer, e entrevistei pessoas que trabalharam com parlamentares. Eu não disse para que era, eles nunca souberam disso, mas eu conversei com eles, falei, olha, você topa fazer uma entrevista, eu estou fazendo um projeto, eu gostaria da sua opinião, e eles toparam. E isso foi importante, porque aí você cria um documento que você vai encontrá-lo, assim, você vai até ele quando você precisa escrever alguma publicação. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só para vocês terem uma ideia de como que ficou. Tem gente que põe até foto, tá? Eu não coloquei, eu coloquei só uns desenhinhos mesmo. Quer ver? Só um instantinho aqui. Olha. Ah, tá. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, ficou assim, até coloquei, deu o nome, né? A Mariana era uma persona e o Matheus era outro. A Mariana era uma pessoa da área de tomador de decisão, né? E o Matheus era um jovem universitário. E aí eu conversei mesmo, o que você gosta de fazer nas redes sociais, na internet, qual que é o seu objetivo na vida, com que você trabalha, quais são os principais meios de comunicação por onde você se informa. Tudo isso foi importante para criar essas buyer personas, né? Isis, uma pergunta para você, que você já está falando sobre isso, a Marina Ramalho da Silva está perguntando por que o CNPq é um homem. Por que você... porque será? É por causa do nome mesmo do CNPq. Poderia ser uma mulher, mas, por exemplo, a Netflix se intitula mulher, né? Mas, assim, não teve essa questão de preconceito de gênero. Tanto que o tomador de decisão, na verdade, era a tomadora de decisão, era uma mulher. Então, foi mais por isso, assim. Mais por conta do nome, tá? E aí, acho que eu já estou dando tempo aqui, vou correr. A gente tinha um fluxo de aprovação, então toda semana eu mandava para a Mariana, a não ser que fosse férias, eu mandava um pacotão assim para ela verificar tudo que eu ia publicar em todas as redes sociais. Eu fazia post exclusivo para cada rede social, tanto em linguagem, tamanho de texto, em imagem. Eu evitava repetir posts e temas, eu tentava ser o mais justa possível, tentando falar de todas as áreas do conhecimento, até de quem trabalhava, por exemplo, né, pesquisava no exterior, e também, às vezes, a gente colocava publicações quentes, que eram publicações que, sei lá, algum projeto que estava saindo, alguma chamada, também a gente colocava. E os posts eu dividia em alguns tipos, tinha o educativo, informativo, tinha os vídeos, as entrevistas, as citações e o call to action, que é quando a gente chamava para ação. Uma maneira de você crescer nas redes sociais é ficar chamando as pessoas. Então vamos chamar para fazer coisas mesmos. Puxa, marca aqui o seu professor preferido no Dia dos Professores, deixa sua homenagem para ele, sabe? Essas coisas. Então, isso ajuda as pessoas a seguirem até elas se conectarem e começarem a responder, que a gente fala que vai dando engajamento a essas respostas, e aí você não precisa fazer tanto call to action, né? E a cada 3 meses eu fazia uma avaliação estratégica de tudo que estava sendo feito, para ver como que estava seguindo, como que estava sendo o crescimento. Eu focava muito na linguagem, então, assim, eu colocava sempre hashtags, recursos como os links, escrevia com inclusão, então eu falava pesquisadoras e pesquisadores, sempre procurava a inclusão e sempre procurava marcar pesquisadores ou outras instituições que estavam envolvidas naqueles projetos dentro delas. Isso foi fundamental, porque as pessoas se sentiam validadas. É como se fosse, puxa, o CNPq está olhando para mim, olha que legal, é realmente meu parceiro. Isso foi fundamental, principalmente com os jovens pesquisadores no Instagram. Bom, resumindo, é tudo isso. Tem mais coisa, eu vou me aprofundar mais para não tomar muito tempo, e a gente abre para pergunta também, né, Ana?
A Ana tem que falar também um pouquinho para a gente. Oi, gente, já pode Obrigada. Então, deixa eu agradecer a Isis aqui, abrir para a Ana já falar, então, a visão dela dessa história toda que a Isis apresentou para a gente aí. Tá bom. Eu gostaria primeiro de agradecer os organizadores do quarto Encontro Nacional de Centro e Museu de Ciência, né, especialmente a Ana, que me fez o convite, em nome de quem eu faço uma saudação a todos aí os participantes. Eu vou colocar aqui rapidinho 2 telas para mostrar mais ou menos o que eu fazia na prática, e aí eu vou falar em seguida. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela, eu não sou muito craque nisso não, mas vocês vão me dando a dica aí. Eu clico aqui, né, em compartilhar, não é isso? Aí, ok. TDCC PowerPoint, ok. Estão vendo aí? Sim. Estão vendo? Sim. Ok. Então, tá dando para ver as imagens? Eu fazia o material, eu vou daqui a pouco falar um pouco mais, mas assim, basicamente, toda a matéria que eu fazia era uma matéria mais aprofundada, assim, digamos, com maior riqueza de detalhes, porque a gente tem essa possibilidade de fazer quando não é para plataformas que exigem textos mais fluidos, mais rápidos, né, mais curtos, né? Então, eu tinha essa possibilidade de fazer esse material, e aí eu ficava brincando como é que seria uma edição, sabe? Então, por exemplo, eu fiz essa matéria aí sobre o novo mapeamento da Amazônia, que na realidade ela é maior do que o que é mostrado oficialmente, adorei fazer essa matéria. Tinha uma outra do menino Fabrício, que faz pesquisa sobre mudança de gênero, ele pegou o filme, ele trabalhou em cima daquele filme A Garota Dinamarquesa, e aí eu viajava muito, né, com as matérias assim, que eu fazia, porque certamente eu não teria tido a mesma oportunidade de conhecer tantas coisas que eu conheci de pesquisa no Brasil se eu não tivesse participado desse programa, né? E aí eu aproveito esse exemplo. Deixa eu descompartilhar aqui a tela, que eu estou perdida aqui, peraí. E aí eu aproveito esse momento para para propor aqui uma reflexão a partir desse meu trabalho, né? Como é que ele foi desenvolvido com as redes sociais, né? Com a força que tem as redes sociais, né? A gente sabe que desde que a internet começou a se expandir, inclusive no Brasil, a gente vem ouvindo que o jornalismo tradicional, entre aspas, né, vai acabar, né? Vai acabar. De fato, num curto espaço de tempo, o jornalismo teve que tem continuamente que se reinventar, vem buscando formas diferenciadas de lidar com esse novo cenário, né, das redes sociais, enfim. Então, inicialmente, quando eu participei da seleção, eu até, no plano de trabalho que a gente apresentava, né, na fase de seleção, eu tinha pensado no informativo e também numa revista semestral para o CNPq, que acabou por uma série de razões. Bom, o informativo a gente viu que já não fazia mais sentido, porque tinha um site, né? E aí, aquilo que a gente fala, as pessoas hoje estão buscando leituras mais rápidas, né? E ninguém vai mais. É muito raro hoje em dia se investir em informativos mais curtos e com menor espaçamento de periodicidade, de forma impressa. Então, no máximo, seria online. Então, e a gente viu que tinha um site, então não seria muito necessário. Talvez a revista fosse uma coisa a se pensar, né, para o futuro. Mas eu não desisti não, viu, Mariana? E aí, bom, aí falando nisso, o que acontece, né? Então, naquele momento da seleção, eu pensava nisso, né, de fazer coisas, digamos assim, que eu tivesse ali na mão como resultado, né? E, na verdade, por conta dessa natureza de novas plataformas, do que as pessoas estão buscando hoje em dia, de leituras mais rápidas, a gente focou mais no site, e o material que eu produzia acabou servindo muito também para fundamentar o que era divulgado na rádio,
na TV, né, nos programas, no YouTube, e também da Isis, né, do material das redes sociais, das mídias sociais. Inclusive, quando eu fazia a captação para as minhas matérias, eu fazia às vezes sonora, né, para ser usada na rádio e nos programas do YouTube. E eles também, né, quando eles faziam só para eles, para a rádio, o Maurício, a Ana e a Isis, eles também captava às vezes para mim algumas informações que me ajudavam, porque eles iam mais direto no ponto, então me ajudavam bastante na construção do meu material. Então, assim, o mais importante dessa experiência, além de nos ter possibilitado conhecer tantas pesquisas maravilhosas que o Brasil faz, foi que a gente trabalhou muito em conjunto, muito em cooperação, em colaboração, que sem isso a gente não anda hoje em dia, né? Ainda mais com a internet, que tudo é muito rápido, tudo vai se transformando com muita fluidez. Então a gente fez um grupo muito coeso e foi muito bacana, e era muito bacana ver o resultado do trabalho que eu fazia em outras formas de divulgação, né? E o que eu queria falar aqui para a gente pensar como reflexão? Eu acho que, por exemplo, no primeiro momento, assim, as matérias jornalísticas eram feitas para o jornal impresso e simplesmente eram colocadas online na tentativa de se fazer, entre aspas, jornalismo online, né? Mas com o tempo isso foi alterando, né, a realidade. Então as matérias passaram a surgir primeiro online e depois migravam para o impresso no dia seguinte. Quer dizer, você percebe uma inversão da lógica, né? Então por conta disso, o jornalismo, os textos do próprio jornalismo passaram a ser mais curtos. Aí a gente fala, mas vai acabar, não vai acabar? Particularmente, eu acho, não diria que vai acabar, mas vai cada vez tendo que se moldar mais. E o jornalismo investigativo, ou o jornalismo mais aprofundado, vamos dizer assim, que não necessariamente naquela categoria formal de investigativo que se coloca, mas esse mais aprofundado, que no caso da divulgação científica era o que eu fazia, eu acho que ele continua tendo fôlego, mesmo com a internet aí cada vez mais expandida. Ele continua tendo fôlego, porque sempre vai ter aquele público que vai querer buscar informações mais detalhadas, que isso, em forma de pílulas, as redes sociais não permitem tanto. É claro que elas também vão no foco, né, no lead, vamos dizer assim, mas assim, às vezes as pessoas querem mesmo mais detalhe, né, mais informações sobre determinada pesquisa, inclusive, né. Então, assim, o que eu quero falar que como é que o jornalismo tradicional, entre aspas, tradicional, e o meu trabalho se configurou nesse projeto, ele acompanhou a velocidade que mudou a temperatura das notícias, né? Então, assim, se antes o que era quente antes ficou morno e o que era frio ficou gelado, né? Assim, hoje a informação é just on time online, né? Sai na hora. E então é muito importante a gente pensar nisso, porque ao contrário do que o que muitos colegas pensam, né, na minha visão, isso é muito positivo para o jornalismo, é a gente se reinventar. E a ciência, a divulgação da ciência, ela é muito, como é que eu poderia dizer, é um terreno muito fértil para a criação, porque é uma linguagem que, embora seja jornalismo também, e antes de tudo jornalismo, ou seja, você tem que ter, né, aqueles princípios básicos para noticiar, mas ele te permite, por exemplo, o uso de figuras de linguagem, de metáforas para fazer comparações, para simplificar o conteúdo científico, que às vezes é muito sofisticado do ponto de vista da linguagem, e que a gente tem que simplificar. As pessoas às vezes falam assim, a gente tem que traduzir. Não é traduzir, não é uma tradução. A gente, até da linguística, que é a minha área de formação no doutorado, a gente não usa esse termo tradução para falar do discurso jornalismo sobre ciência, né? São dois tipos. O jornalismo, ele é uma modalidade de discurso sobre ciência, tá? Ele é jornalismo, antes de tudo. Então a gente não traduz, a gente dá uma nova formulação, vamos dizer assim. E nessa nova formulação, a gente tem muita capacidade de trabalhar com infográfico, com tudo que o jornalismo já traz, e algumas vantagens outras. Por exemplo, como eu falei, o uso de figura de linguagem, para comparar, né? Se você vai falar qual é a diferença
de voltagem para amperagem, foi uma matéria que eu até li uma vez. Então, você compara com uma cascata, por exemplo, uma cascata e uma cachoeira. Você vai fazendo comparações figurativas que fica muito interessante o material. Então, assim, tudo isso para dizer o seguinte, meu tempo está acabando, a gente abre para o debate, mas tudo isso para dizer o seguinte, que a gente, ao contrário do que se pode pensar, nós que fazemos jornalismo, aspas, tradicional, né, a gente não está perdendo espaço, eu acho que a gente está ganhando com as redes sociais, e essa experiência no CNPq, ela mostrou isso, a gente ganhou muito, porque a gente teve várias maneiras de mostrar o que a gente, as matérias que a gente fazia, a gente tem linguagens diferentes, ou seja, a gente abrange um universo muito maior, porque aquele público do jornalismo dito tradicional, ele sempre vai existir ali também, né? Então, assim, desse ponto de vista, o que eu fazia? Eu fazia para encerrar, eu fazia a captação normalmente, né, entrevistava os pesquisadores, aí eu ficava correndo atrás de ilustrações que eu acho que batiam legal. Por exemplo, eu fiz uma matéria muito interessante, era um pesquisador que orientou um mestrado sobre o uso de algoritmos para notas musicais. Eu não sei como desligar aqui tá. Ele era um trabalho muito interessante porque ele usava algoritmos para notas musicais. Foi um trabalho fantástico que eu fiz esse, né? E outros também. Então, eu só pude conhecer porque eu estava lá nesse programa. Então, esse programa, ele, para mim, ele foi o divisor de águas no sentido da percepção do que é a riqueza da ciência brasileira e do que é a riqueza de possibilidades de divulgação que a gente pode fazer dessa ciência. Então, eu estou aí à disposição para perguntas. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo. E assim, faltam 3 minutos para terminar a nossa mesa. E, na verdade, a Isis respondeu a pergunta que foi encaminhada agora pelo Fernando, né, Fernando, sobre a questão das métricas. Então, eu vou apresentar fazer uma pergunta que eu acho que é para a Isis também, que foi encaminhado pelo Matheus, que é sobre o seguinte, Isis, rapidinho, vocês falaram de segmentação de público em termos de idade, até de posição profissional, mas como a gente sabe, as publicações atingem um público diverso em termos de gênero, raça e classe. Há mecanismos para fazer essa análise? Assim, foi uma pergunta que lançaram para você aqui. Olha, infelizmente, a gente consegue acessar apenas a idade e o gênero de quem está seguindo nas redes sociais ou de quem curtiu alguma publicação. Mas havia essa preocupação, sim, em atingir outros públicos. Então, a gente fazia posts voltados a esses públicos, como no Dia da Consciência Negra, algum post com relação a gênero, sempre com muito, muito cuidado, assim. Isso eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que cada palavra que a Ana Paula falou era pensada na hora de escrever os posts, assim, porque devido à responsabilidade mesmo, né? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Eu acho que a gente vai ter que encerrar. Olha, eu não sei como é que funciona, se tem o deadline lá para a gente é deadline, né? Não sei aqui como é que funciona. Olha, uma pessoa falou sobre a questão do CNPq ser homem. Eu fui pelo nome, o conselho, tá? Foi apenas isso. Enfim, pergunta da Concede. Ana Paula, só um complemento, desculpa de cortar. Ao que a Isis falou, tem a ver com a pergunta, eu acho que redes sociais também é muito de sentindo, né? Existem algumas regras, algumas questões que a gente já usa previamente, mas cada instituição tem a sua particularidade em relação ao público que segue, né? E cada rede tem um público, como a Isis bem explicou, né? Para cada rede existe um público Facebook, um público mais
Eu não vou falar velho, como a Isis falou, não, porque vai entrar numa seara muito particular, mas gente, um público mais maduro. É porque ela é muito jovem, Mariana. Eu tenho quase 40. O Instagram é um público bem jovem, e assim, mas então a gente tem que ir sentindo, aos poucos eu fui sentindo mais ou menos, é aquilo que a Isis falou, a gente faz uma publicação e vê como que é a repercussão dela, né? A gente usa, já aconteceu da gente usar um termo, não ser muito bem aceito, gerar uma repercussão negativa, e a gente vai aprendendo com a tentativa e erro. É um pouco assim também as redes sociais, né? E o Twitter, por exemplo, eu já identifiquei que a gente tem um público muito mais voltado para a própria comunidade científica, como a Isis bem falou, é uma coisa mais institucional, as pessoas querem mais notícias mesmo, o Instagram é uma coisa mais vídeo, mais foto. Então, redes sociais é muito de você ir sentindo, né? A gente vai fazendo, deu certo, não deu certo. Existem estudos que estabelecem alguns critérios de comportamento nas redes sociais, mas eu tenho visto que é muito de você ir fazendo e ir sentindo o seu público, e eu acho que é isso que a gente tem feito, né, e toda essa conversa com a Isis, depois, com o tempo, a gente foi revendo algumas coisas, foi né, reformulando, isso funcionou bem, isso não, e tem sido assim, e vai ser assim para sempre, porque os públicos são dinâmicos, né, eles podem mudar também. Gente, sobre o velho, eu gostaria de me desculpar, eu estou dentro dessa faixa etária, tá, mas é velho... Pelo olhar do jovem, entre aspas. Olha, não sei se dá para fazer, tem mais uma última pergunta, que é do pessoal da Conset, que estão ajudando a gente na organização. Isis, como é que o CNPq se organizava para seguir outras pessoas? É isso que perguntaram, Vasili? Assim, eu vou falar, eu acabava seguindo instituições... Eu acabava seguindo instituições que o CNPq, de alguma maneira, fomentava e a gente citava nos posts. Então, outras universidades, assim, e é um trabalho de formiguinha mesmo, você ficar entrando e seguindo todo mundo, demora, se alguém reclama, você segue também, assim, que às vezes fica alguém de fora, porque é muita gente, né, era uma coisa nova, isso toma muito tempo, é importante ter em mente que é uma dedicação mesmo, tá? Então, você senta e se dedica. Pessoal, eu acho que agora não vai dar mais para a gente falar, não. Eu quero agradecer a todo mundo, mais de 100 pessoas participaram aqui com a gente hoje, muito legal isso, né, a gente poder discutir esse trabalho e dar essa informação, né, que é uma coisa que aconteceu, que teve resultado e que é importante a gente falar para as pessoas, eu acho isso muito legal. Quero agradecer aos nossos tradutores de Libras, que foram 3 que ajudaram a gente aqui, muito legal, muito obrigada. Então, todas as pessoas que vieram participar, e as nossas, pode falar, né? Não, é só porque teve uma pessoa que me perguntou sobre fazer parceria com os centros, com os museus, para a gente disseminar as publicações, o conteúdo. Eu deixei meu WhatsApp aqui no chat, quem quiser entrar em contato comigo, a gente tem super interesse nessa parceria. Foi o Douglas, né? O Douglas é o presidente da associação, não é, Douglas? Pode falar, gente. Não. Enfim, agradeço às nossas convidadas também, muito obrigada. E tem também, a gente está lá no Lattes, né, Mariana? O nome da gente está lá no Lattes, lá do CNPq. É só jogar lá e procurar a gente por e-mail, seja lá o que for, nós estamos disponíveis para conversar. Eu não falei aqui da nossa produção de rádio, porque não dá tempo. Mas, se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato com a gente. É isso, meninos? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Foi muito interessante esse momento, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. A gente se fala. Obrigada, Até mais. gente. Até mais. Boa tarde a todos. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.